Os hidrocarbonetos promoveram desenvolvimento e melhoria das condições de vida das pessoas e não uma maldição. Filipe Nunes falava durante o seminário de oportunidades locais, por ele dirigido na cidade de Pemba. Por iniciativa do governo, a Anadarko, uma empresa que se prepara para explorar gás natural na bacia do Rovuma, reuniu esta sexta-feira com empresários nacionais e diversos interessados para apresentar as oportunidades de negócio e emprego decorrentes da exploração do gás. Querem sugerir ou opinam para que a Anadarko... O evento foi orientado pelo Presidente da República, que no seu discurso esclareceu porque o governo exigiu à Anadarko que este evento tivesse lugar. Sem descurar a presença de mão de obra estrangeira qualificada e outros provedores de serviços que virão de outros quadrantes do mundo, os proponentes deste projeto demonstraram o seu interesse em investir em Moçambique, adquirindo bens e serviços junto de empresas nacionais, gerando empregos para os nossos concidadãos. A nossa legítima expectativa é que este projeto dinamize o desenvolvimento de uma cadeia de valor ajusante que fomente a industrialização do nosso país. O governo exorta os agentes econômicos a organizarem-se em associações ou cooperativas para minimizarem os investimentos e maximizarem os ganhos. Não há espaço para se fazerem de vítimas. O Estado moçambicano quer que nacionais tenham oportunidade de emprego em toda a cadeia de exploração de hidrocarbonetos em Moçambique, segundo Filipe Nunes. Alegra-nos saber que o plano de desenvolvimento que foi aprovado em fevereiro do corrente ano, a ser desenvolvido pela Anadarko e seus parceiros em Afungi, Palma, comporta um investimento de 30 mil milhões de dólares americanos, podendo gerar para o Estado moçambicano, no global, 53 mil milhões de dólares americanos. Portanto, prevemos receitas médias da ordem de 2,1 mil milhões de dólares americanos por ano a partir de 2025. Uma cifra bastante significativa para a economia nacional. Importante é saber que a Anadarko já emprega 2 mil compatriotas e destas 800 são originários de Palma, numa fase preparatória e que o programa de reassentamento das populações já está a decorrer como foi programado. A indústria de hidrocarbonetos é fundamental na agenda de desenvolvimento do país. Espera-se que, gradualmente, cerca de 5 mil postos de trabalho direto e 10 mil empregos indiretamente contribuindo decisivamente para a redução da pobreza e para alavancar o crescimento econômico inclusivo no país. Mas para que tudo isto produza efeitos desejados em toda a escala nacional, Filipe Nunes pede união e coesão dos moçambicanos e a consciência de que os recursos estão ao serviço de todos. Um dos elementos que não devemos descurar neste leque de abordagens hoje apresentadas é a nossa capacidade de nos mantermos unidos, coesos como uma nação. Hoje estamos a discutir as oportunidades oferecidas para a bacia do Rovuma em Cabo Delgado, mas ontem já vivemos das oportunidades de Moatize, do Porto da Beira, de Maputo ou de Nacala. Já vivemos do regadio do Chocwe e de HCB. Hoje vivemos da linha de Micanhela, Quamba, Nacala, a linha ferroviária de Chicoalaquala, de Goba, de Lissano Garcia e de Senoma Chipanda. Amanhã viveremos das areias pesadas do Chibuto, como vivemos das areias de Kennemar e Nularde. Nada nos resta como nação, senão unir energias, experiências e viabilizar unidos os nossos recursos e desenvolver de forma sustentável Moçambique. Não há a riqueza de uma determinada zona, é a riqueza nacional. E essa é a condição para que Moçambique não seja um país onde os recursos se transformaram em maldição, ao invés de riqueza. Certos países têm demonstrado incapacidade de desenvolver com bases nesses recursos, enquanto outros países conseguem com bastante sucesso. Nós, em Moçambique, queremos fazer parte deste grupo, do segundo grupo de países, e tudo faremos em parceria com o setor privado
para potenciar a utilização de insumos nacionais, de modo a que a exploração do gás natural estimule a diversificação da nossa economia. Queremos que o nosso Estado e os moçambicanos sejam os primeiros beneficiários da riqueza e potencialidades de que o país dispõe, porque só assim promovemos a verdadeira inclusão que sempre defendemos. Ainda nesta sexta-feira, pequenas e médias empresas nacionais beneficiaram de uma formação promovida pela Anadarko sobre os principais requisitos para fornecerem bens e serviços àquela multinacional. Por sua vez, a Anadarko diz que tem disponíveis mais de 2,5 mil milhões de dólares para comprar bens e serviços fornecidos por empresas nacionais ou registadas em Moçambique e espera empregar mais de 5 mil pessoas. Foi pela voz do vice-presidente executivo da Anadarko que foi feito o enquadramento do projeto daquela empresa, aprovado pelo governo em fevereiro deste ano, bem como as perspectivas de exploração e comercialização. Mozambique LNG is centrally located along direct shipping routes to many different markets that import LNG, including the growing Asia-Pacific and Atlantic area. And the map we are looking at demonstrates this. This is not to say that there aren't other competitors who have LNG to sell around the world. Countries such as Qatar and Australia are also in the marketplace competing for customers. But we've made good progress on signing up long-term customers for the project's LNG. Neste momento, a empresa está a terminar os procedimentos para tomar a decisão final de investir mais de 30 mil milhões de dólares em Palma, o que acontecerá até o final do primeiro semestre do próximo ano. Once the final investment decision is made, we'll focus on construction of all the facilities, both onshore and offshore, that'll be needed to produce the LNG to ship to customers. Truly believe that Mozambique LNG will become one of the next great suppliers of energy to the world. Energy that will come from Mozambique. And we're all very proud of this. Anadarko diz que veio a Moçambique para ficar e por isso quer participar no crescimento do país. Já o consórcio que vai construir a fábrica de liquefação do gás natural a ser explorado pela Anadarko apresentou no seminário as várias oportunidades que as empresas nacionais têm para fornecer bens e serviços na fase de construção, bem como alguns requisitos para aproveitarem o negócio. Esperamos que contratos de até 2,5 bilhões de dólares americanos sejam concedidos a empresas de propriedade moçambicana ou registradas em Moçambique ao longo do período de construção de 5 anos do projeto, com cerca de 1 bilhão a serem gastos com empresas locais. Isto representa mais de 1/3 de nosso contrato total onshore. A Anadarko, por sua vez, diz que criou um sistema de registro de empresas interessadas para que possam participar nos concursos lançados para aproveitamento dessas oportunidades. To assist individuals and training organizations to understand and prepare for the employment opportunities to come, CCSJV has developed a skills handbook. It outlines the skill, qualification and experience requirement for the roles that will be required during the onshore facility construction. Roles are categorized in terms of skill level, which are basic skilled, semi-skilled, and skilled. The handbook also identifies the timing for when these roles are required on site. This will enable individuals and institutions to plan early training activities. We are already working with ministries and government institutions to ensure that Mozambican nationals can meet the qualification requirements, and we will talk some more about that during the training section of this presentation. Diversas personalidades presentes no seminário pediram para que o projeto da Anadarko faça com que o gás natural melhore o desempenho da economia de Moçambique e as oportunidades expostas estejam disponíveis para o setor privado nacional. Pediram ainda apoio na certificação e facilidade de acesso ao crédito para melhorar a sua capacidade de produção. Esta exploração de gás vai-se produzir energia
fertilizantes, mas eu gostaria de saber se não é possível também os subprodutos serem usados para a produção de plástico. Eu, com a minha empresa, tive que importar 400 quilômetros de tubo para projetos de irrigação em Gaza, em Inhambane e província de Maputo. E eu sei que os produtos petrolíferos, os subprodutos, são usados para fazer plástico. Perguntar ao governo, nosso governo, se dos 2,5 bilhões de dólares que a Anadarko dispõe aqui, será que o nosso governo já começou a pensar quanto é que vai coletar de receita e o que é que vai fazer com esta receita? Todas as apresentações aqui dadas nos indicam que é preciso ter certificação. E não temos nenhuma entidade em Moçambique que garanta uma certificação com qualidade internacional. Até o jardineiro, para trabalhar em projetos como este, precisa de uma certificação específica internacional. Convidamos neste momento também estas parcerias público-privado para que potenciem a juventude moçambicana, as empresas, as pequenas e médias empresas, para poderem ter esta certificação, porque vamos ser reprovados porque não temos certificação. Quero começar por saudar o governo, a Anadarko, por esta iniciativa de partilha de informação. Eu penso que isto é inédito e deve ser saudado. Informação prestada a este nível de detalhe. O segundo aspecto que já foi referido por um interveniente é esta coisa das empresas, dos 2 bilhões para as empresas registadas em Moçambique. Eu posso aterrar amanhã ou depois da manhã, registro a empresa, começo a operar, porque tenho muito maior capacidade que as empresas moçambicanas, eu começo a ser preferido pela Anadarko. Então, me parece que deverá existir aqui algum trabalho entre o governo e a Anadarko para que, de facto, este elemento, entre aspas, de proteção que se queira trazer às empresas moçambicanas tenha lugar. Na componente bens e serviços e procurement, eu acho que a estratégia precisa de ser mais estruturada, um pouco mais aprofundada. Por quê? Porque esta componente de emprego tem efeito não tão estruturante assim. É um posto de emprego, é o salário, a família fica bem. Mas a componente empresarial, a componente de bens e serviços, fornecimento de bens e serviços, estrutura de outra maneira, porque começa a fazer o efeito de ondas e faz os linkages entre aquele que está a concorrer, fornece bens e serviços, depois vai multiplicando. E o efeito vai para o longo do país e até a nível internacional. E, finalmente, a terceira contribuição em relação a o que é uma empresa nacional. É aquela que está registrada em Moçambique, só? Ou é aquela que, além de estar registrada em Moçambique, ela tem como proprietários moçambicanos? Eu, pessoalmente, Excelência, prefiro ir pela abertura de que a empresa moçambicana é aquela que está registrada em Moçambique. Por que é que eu opto por esta definição? Porque esta definição valoriza o empresariado nacional moçambicano, mas também atrai o investimento estrangeiro para investir em Moçambique e valorizar esta economia moçambicana e participar também nesta economia moçambicana. E nesta simbiose das duas componentes, fornecer bens e serviços a esta instituição. Mas quando tratamos de fornecimento de bens e serviços, aí eu poria uma exigência de que esta registrada em Moçambique, que não é propriedade dos moçambicanos, ela deve fornecer produtos fabricados na fonte moçambicana. A Anadarko, em resposta, disse que vai criar algumas facilidades para que as empresas moçambicanas possam crescer com as oportunidades que ela oferece. So our view on certification is, first of all, it's not just a piece of paper that you get, which is mandatory and then allows you to tender on a job. We rely primarily on pre-qualification. We face reality. We're facing a developing market here in Mozambique, and we recognise that capability is not up perhaps to the required standards, but we're looking for potential. O Instituto de Petróleos, por seu lado, diz que um dos maiores desafios é atrair as empresas especializadas para se fixarem em Moçambique e transferirem conhecimento. Tem outra parte
não vou chamar de conteúdo local, mas vou dizer de fornecimento de serviços onde são investidos talvez 60% a 70% de todo o valor de investimento. Esse é feito através de empresas, portanto, bem estabelecidas, que são 3 ou 4 no mundo, que eu penso, como, portanto, foi feita aqui a referência, penso que a doutora Diogo, nós temos que ter políticas para atrair essas empresas, para que elas se estabeleçam aqui em Moçambique e, naturalmente, aí vamos ter passagem, portanto, de conhecimento para as empresas moçambicanas e emprego. Por seu turno, o Instituto Nacional de Petróleos garante estar aberto para ajudar as empresas em qualquer dificuldade que possam ter no relacionamento com as multinacionais. O ministro dos Recursos Minerais e Energia, Max Tonella, diz que o governo está a trabalhar para garantir que o Estado tenha os maiores ganhos possíveis com os projetos de exploração dos recursos naturais. Já o embaixador do GEUA, Dean Pittman, diz que há na embaixada serviços que podem ajudar empresas moçambicanas a terem negócios com as suas contrapartes norte-americanas que trabalham no país. Para permitir que possamos ter pacotes que sejam compatíveis. O ministro dos Recursos Minerais e Energia diz que o país, através da arrecadação de impostos, vai ter muitos ganhos com a exploração dos recursos minerais. A nossa perspectiva é maximizar os benefícios para Moçambique e, na base da legislação vigente, a lei de petróleo, sobretudo, já estabelece que a primeira prioridade vai para o Estado, portanto, o Estado coleta a título de imposto sobre produção o imposto sobre a receita bruta. Portanto, sendo o gás é de 8%, sendo petróleo 10%. A par disso, há o direito das concessionárias de recuperarem o valor de investimento que fazem durante a fase de pesquisa e da construção da empreitada. E depois desta dedução destes custos de investimento, há uma partilha da mais-valia, portanto do petróleo lucro, e o Estado, depois de recuperado este custo, fica com 60% desta mais-valia. A outra preocupação do governo é garantir que as empresas nacionais tenham acesso à certificação e financiamento para melhor responderem à demanda. Estamos a dedicar muita atenção à componente de conteúdo local, trabalhando no sentido de fazer o desdobramento das oportunidades para permitir que possamos ter pacotes que sejam compatíveis com as capacidades das empresas nacionais de fornecerem. Ainda ontem tivemos a última reunião e discutimos a questão da certificação e foi nesse encontro que a Anadarko se comprometeu a alocar recursos para permitir preparar as empresas moçambicanas para poderem ter condições de responder ao que será demandado, porque sabemos que alguns dos constrangimentos que as nossas empresas têm a ver com qualidade, questões de certificação, têm a ver com questões de continuidade, têm a ver com a capacidade de fornecimento em escala. Falando como representante do país originário de grande parte dessas... Já o embaixador dos Estados Unidos de América diz que há serviços de apoio a empresas nacionais que queiram fazer negócios com empresas norte-americanas, até porque o compromisso é ajudar a desenvolver Moçambique, tal como empresas americanas ajudaram a desenvolver Aberdeen, na Escócia, onde em 1975 iniciaram a exploração de hidrocarbonetos no Mar do Norte. Estou convencido que o gás natural na bacia do Rovuma vai, ao longo da próxima década, desenvolver e transformar as economias das pequenas vilas ao longo da costa de Cabo Delgado. E isso traz-nos a questão essencial que este evento tenciona abordar em parte. Como é que nós preocupamos com o bem-estar dos habitantes de lugares como Pemba, Palma, Mocimba da Praia e outras aldeias e vilas costeiras de Cabo Delgado? Asseguramos que estes agregados e comunidades colham os benefícios desta transformação econômica pendente? A resposta está
assegurar que as comunidades empresárias locais e os empreendedores locais têm a oportunidade de prestar bens e serviços às grandes empresas internacionais que trabalham para concretizar estes projetos de gás natural. Falando como representante do país originário de grande parte dessas importantes empresas internacionais, posso assegurar-vos da sua grande vontade no desenvolvimento dessas parcerias. Mais de 1000 pessoas, provenientes de quase todas as províncias do país, participaram deste seminário. E a CTA puxa para si a responsabilidade de organização do empresariado para tirar proveito das oportunidades colocadas à disposição, mas entende que é preciso que as instituições do governo também assumam a sua parte. Daqui para frente, a questão do roadmapping, ações subsequentes na companhia, portanto, regulador, que é o governo, fazer acompanhamento, e também do lado do setor privado, assegurar que aspectos que visam a organização do empresariado, do seu ponto de vista de associativismo, e assegurar que elas participem deste, fique como tarefa da CTA. Na certificação, os parceiros mais importantes é o INOC, tanto da parte do governo, é o NEF, da parte do governo igualmente, mas também o Instituto para a Promoção de Pequenas e Médias Empresas. Depois de orientar o Seminário de Oportunidades Locais, o Presidente da República visitou esta exposição de empresas nacionais e estrangeiras que aproveitaram a oportunidade para mostrar bens e serviços que oferecem e que poderão tirar benefícios das inúmeras oportunidades anunciadas pela Anadarko. Algumas são pequenas e médias empresas totalmente moçambicanas que já começaram a furar o mercado dos megaprojetos. Estamos na área de tendas, equipamentos de campo, guaritas para seguranças e outros serviços de aluguer de casas de banhos e serviços de casa de banho, sobretudo o transporte, sucção e tratamento de resíduos sólidos, portanto, dos campos de assentamento e nas obras da engenharia civil do Afungi. Nós vamos replicar também aqui em Cabo Delgado, para o final do ano ou no início do próximo ano, com base aqui em Pemba, e vamos ainda mais uma vez a demonstrar que é possível para a empresa moçambicana entrar nesse mundo do oil and gas com os serviços que ele sabe fazer. Quando vendermos mais, é mais emprego também, porque o trabalho será elevado e precisamos de mais recursos humanos e pronto, eu tenho certeza que vai se elevar e a vida vai mudar, com certeza. A empresa é exatamente cá em Pemba, foi criada cá em Pemba, sim. É uma empresa de limpeza, fumigação, jardinagem e manutenção de piscinas. E agora temos a parte da veterinária. O futuro é promissor? Conseguem ter perspectiva de negócio? Graças a Deus, até hoje, sim. Conseguimos. Seguimos com outras notícias no Jornal da Noite. A Associação Juvenil para o Desenvolvimento de Moçambique encoraja Samora Machel Júnior a concorrer nas eleições autárquicas de outubro. Entretanto, Samora Machel Júnior não aceitou e nem negou ao convite, prometendo pensar no assunto. Semanas depois de ter visto chumbada sua candidatura à cabeça de lista da Frelimo na cidade de Maputo, Samora Machel Júnior recebeu esta sexta-feira dezenas de membros da Associação Juvenil para o Desenvolvimento de Moçambique que iam manifestar o seu apoio incondicional a uma provável candidatura do filho do primeiro presidente de Moçambique. A associação está inscrita nos órgãos eleitorais para participar nas eleições autárquicas, estando agora a tentar convencer Samora Machel Júnior para ser o seu cabeça de lista. Aqui nós viemos apoiar e ao mesmo tempo convidar o Samora Machel Júnior para se candidatar ao município da cidade de Maputo. Eu sou membro do Partido Frelimo. A nível das bases foram propostos o nome dele. Ele, a nível das bases, foi uma pessoa mais legível. E nós sentimos que a diretiva foi rasgada, não foi cumprida. E
e sentimos que aquela proposta que foi feita a nível das bases não foi simplesmente o partido, mas sim o partido viu a opinião popular e a opinião popular quer Samora Machel Júnior para avançar. Então, neste caso, nós não podemos deixar ver o povo a ficar desorientado sem saber para onde é que vão. Então, nós avançamos simplesmente com Samora Machel Júnior através da sociedade civil, porque apareceram outros jovens da sociedade civil que convidaram a ele para se juntar a eles, que é a Associação Juvenil para o Desenvolvimento de Moçambique, e nós apostamos, estamos lá para apoiar a ele. Em resposta a este convite, Samora Machel Júnior prometeu pensar no assunto e disse que para ele o povo está em primeiro lugar. O convite foi-me feito. Sim. Eu vou pensar, eu disse, eu vou pensar. Eu vou pensar. Muito obrigado. Com muito carinho. Com muito carinho. O povo está em primeiro. Obrigado. A associação diz ter consciência de que uma gestão municipal inclusiva, participativa, inspirada nos valores e princípios de boa governação, não poderia advir apenas de partidos políticos como a Frelimo. Membros do partido Renamo em Manica amontinaram-se esta sexta-feira na sua delegação em protesto aos candidatos a cabeças de lista anunciados pelo porta-voz do partido. A Renamo diz que os nomes divulgados não são dos candidatos eleitos. Vive-se um ambiente tenso no seio do partido Renamo em Manica, tudo porque os militantes não concordam com os nomes que foram divulgados esta quinta-feira, nomes de cabeça de listas para a província de Manica. Faccionados e aos murmúrios foi o ambiente que a STV encontrou no seio dos membros e simpatizantes da Renamo, tudo porque Manuel Makokove, que foi anunciado cabeça de lista para a cidade de Chimoio, não foi a figura eleita pelo partido, mas sim Alexandre Meque, conforme atesta esta lista do Gabinete Provincial de Eleições da Renamo. O mesmo verificou-se em relação ao Conselho Autárquico de Gondola, onde foi divulgado o nome de João Correia, enquanto o escolhido pela Renamo foi Miguel Domingos. Estes dizem que por disciplina partidária não podem gravar entrevista, prometendo não ir às urnas no dia 10 de outubro próximo, como forma de contestar tais indicações à cabeça de listas que as consideram estranhas à sua vontade e às diretrizes da Perdiz. Em Manica, tal já aconteceu na Renamo, quando Simon Muterua foi eleito para a Assembleia da República para a presente legislatura, mas estranhamente, em seu nome, foi ocupar o lugar uma pessoa que não passou pelo processo de votação. Já o Movimento Democrático de Moçambique garantiu hoje que já tem cabeças de lista para as cidades de Maputo e Tete e que os mesmos serão publicamente apresentados dentro de dias. Não temos nenhuma cidade que não temos cabeça de lista. Se dissesse que onde é que ainda não foi apresentado cabeça de lista. Não temos, nessa altura, com os últimos dias a chegar, não é possível não ter cabeça de lista. Temos cabeça de lista sim, o que falta é a apresentação. Foi assim que o secretário-geral do Movimento Democrático de Moçambique, José Domingos, reagiu na manhã desta sexta-feira na cidade da Beira, quando questionado sobre os nomes dos seus membros que serão cabeças de lista nas cidades de Maputo e Tete, onde os que tinham sido eleitos por este partido passaram para Renamo. É possível partilhar com a STV os nomes dos cabeças de lista de Tete? Aguarde, porque é coisa boa. José Domingos falava no final da terceira sessão ordinária da Comissão Política do Movimento Democrático de Moçambique, que decorreu na cidade da Beira nos últimos 2 dias. A reunião tinha como objetivo avaliar se os candidatos a membro das Assembleias Municipais foram eleitos de acordo com as diretrizes do partido. Para os que não cumpriram, tratando-se de uma tarefa delicada, procuramos fazer o equilíbrio, mas sem introdução de pessoas extras, como pode-se ver. Estamos a trabalhar com toda a honestidade possível para garantir o sucesso nas eleições de 10 de outubro. Passam hoje 27 anos após a aprovação da Lei de Imprensa Nacional. Jornalistas ouvidos pela STV dizem que a liberdade de imprensa encontra-se cada vez mais ameaçada e existem ainda jornalistas que atropelam a ética e deontologia profissional.
Segundo os jornalistas ouvidos pela STV, 27 anos após a aprovação da lei de imprensa em Moçambique, persiste um fraco domínio do instrumento por parte de alguns profissionais da comunicação social no país, e este pode ser apontado como um dos fatores que contribui para a sua violação. A apetência pelo lucro e em nome da liberdade de imprensa, alguns órgãos atropelam a ética e deontologia profissional. Se olharmos para o contexto da imprensa nacional, vamos ver que a imprensa, digamos que vai para além desta liberdade, e até podemos utilizar que há uma situação de libertinagem. Explico porquê. Porque vão para além daquilo que são os preceitos, atropelam as normas, atropelam a ética, atropelam a deontologia, porque querem fazer dinheiro. Este posicionamento é também partilhado pela jornalista e presidente da Associação da Mulher na Comunicação Social, Jacinta Nhamitambo. Assistimos situações que não são agradáveis por aquilo que é o direito à liberdade de imprensa, e pensamos que é preciso fazer-se um trabalho para sensibilizar quer os jornalistas, quer os detentores de informação, o poder político neste caso, para abrir-se mais, porque eu penso que Moçambique é um bom exemplo de países onde se vive realmente a liberdade de imprensa. O jornalista e PCA do Jornal Público, Rui de Carvalho, considera que é uma ameaça escondida à liberdade de imprensa, o que faz com que alguns jornalistas tenham medo de escrever a verdade. Depois da África do Sul, nós éramos uma referência. Mas hoje em dia as pessoas têm medo de falar, os jornalistas têm medo de escrever aquilo que é verdade. Por quê? Porque há uma ameaça escondida, né? Então, isso para mim, digo que esta data para mim não sinto tanto assim como um dia para festejar, né? Como jornalista, né? Rui de Carvalho vai mais longe ainda e diz que uma das soluções para as ameaças à liberdade de imprensa passa por haver uma união entre os jornalistas e a fortificação do sindicato. Há aqui, portanto, dois caminhos para jornalistas. Se eles, portanto, juntarem-se, termos um sindicato forte. Infelizmente não temos sindicato, temos uma organização que defende interesses de poder. Isso não é saudável. Então nós temos que ter um sindicato muito forte. Também a associação de editores também não funciona. Não funciona. As pessoas que faziam, portanto, a boa crítica estão na reforma. A lei de imprensa foi aprovada em 1991 como resultado de um abaixo-assinado por poucos jornalistas que nos finais da década de 80 e princípios da década de 90 perceberam sobre mudanças que o país estava a operar nos diversos campos. Momento para uma curta pausa. Voltaremos dentro de instantes com mais informação. Até já. Seguimos com as notícias. Os problemas sociais e económicos das famílias, os maus tratos e a fraca escolarização são as principais causas que empurram as crianças para o conflito com a lei. Esta é a conclusão de um estudo encomendado pela Procuradoria, visando reforçar o papel do Ministério Público na proteção de menores. Só em fevereiro de 2015 estavam nas cadeias moçambicanas 1.389 crianças, sem contar com as que na altura se encontravam nas esquadras. O estudo lançado esta sexta-feira traça o perfil da criança que normalmente se envolve no mundo do crime. São crianças que são deixadas muitas vezes sem acesso a serviços básicos, sem acesso a direitos básicos, e elas são obrigadas e empurradas para a situação de conflito com a lei. Portanto, são crianças que deambulam pelas ruas, são crianças que não frequentam a escola, são crianças que muitas vezes sofrem maus tratos nas suas famílias, e são crianças que encontram nas ruas e nas más companhias o único consolo e a única forma de fazerem face à vida. E estão a trabalhar de forma precária
e depois são aliciadas, convencidas por outras pessoas a enveredarem pela criminalidade. Segundo o estudo, não existe em Moçambique nenhum sistema estruturado de denúncia de casos de prisão de menores, nem de acompanhamento destes após a sua soltura. Na sua maioria, não têm tido apoio ou visitas regulares de familiares durante a prisão, o que as torna vulneráveis a abusos nas cadeias, onde, regra geral, estão ilegalmente misturados com os adultos. O Procurador-Geral Adjunto diz que a situação é preocupante. Com base no estudo, nós nos apercebemos que há que capacitar os nossos magistrados que trabalham nesta jurisdição de menores. Há que capacitar, há que aconselhar também o governo a abraçar aquilo que são as necessidades que surgem desta questão que preocupa a sociedade. A Procuradoria-Geral da República pretende, com o estudo, analisar de forma crítica a legislação sobre a matéria, prevenir os fatores que colocam as crianças em risco de entrar em conflito com a lei, entre outras ações. Muitas crianças correm risco de vida por catar lixo à beira da estrada na lixeira provisória do Conselho Municipal de Climane. A lixeira fica localizada ao longo da Estrada Nacional número 10, principal via que dá acesso ao centro da capital da Zambésia. A cidade de Climane debate-se com problemas de aterro sanitário. Neste momento, o lixo é depositado neste local a sensivelmente 6 quilômetros da cidade. Aqui há um entretanto, é que o lixo que é depositado é conservado de forma irregular. Na lixeira provisória do Conselho Municipal é possível notar lixo espalhado um pouco por todos os lados. As crianças, contra todo o perigo e de forma inocente, escalam este ponto para procurar latas para vender. Está a fazer o que aqui? Está a fazer o que aqui? Vinha vender lata. Vender lata? Sim. Você procura lata aqui? Sim. Depois faz com ela o quê? Panela. Panela? Sim. Vende quanto cada lata? 15 ou 10. Vende aonde? Ali onde está aquele tio ali que parou ali. Ali onde subiu aquele ali. A que hora você entra na escola? Às 10. Às 10. Já são agora quase 9h30. Que hora vais tomar banho para a escola? 9. Já são 9h30. Entra às 10, não é? Sim. E que hora vais tomar banho, preparar e ir para a escola? Hoje vou faltar. Vai faltar? Sim. Por quê? Outro cenário de realce é que a nossa reportagem deparou com esta viatura privada de sucção a depositar águas negras neste local, bem ao lado da Estrada Nacional número 10. Para além do risco de saúde por vias de contaminação de lixo que aqui é depositado, as crianças correm um outro risco de vida. É que, bem ao lado da lixeira, encontra-se a Estrada Nacional número 10, a via que dá acesso à cidade de Climane. Imagens de Verson Paulo, Jorge Marcos, STV, a partir de Climane. Entretanto, o Conselho Municipal de Climane está sem dinheiro para fazer estudo de viabilidade para a construção de uma nova lixeira definitiva, de modo a estancar os problemas da lixeira provisória. Como vocês todos sabem, o Conselho Municipal perdeu aquilo que é a sua área territorial. Na altura, o Conselho Municipal tinha mais de 200 km², perdeu para 160 km² e atualmente temos 114 km². E em tempos atrás, se bem que se recordam, o município tinha proposto a construção do aterro sanitário na zona de Umpurune. Mas, face à nova divisão administrativa, aquele local pertence ao governo do distrito de Quadala. E, a ser assim, não conseguimos encontrar um outro espaço. Mas, depois de vários contactos feitos pelo presidente do Conselho Municipal, junto do governo provincial, o governo provincial disponibilizou um espaço de 60 hectares na zona de Maquival para a construção do aterro sanitário. Infelizmente, até então, as coisas não avançaram, porque percebemos de que não havia dinheiro para o estudo de impacto ambiental e impacto de viabilidade econômica.
E na mesma altura o governo provincial disponibilizou 5 milhões, que era para construir um muro de vedação desse espaço de construção do futuro aterro sanitário. E o Conselho Municipal procurou seus parceiros de cooperação, onde nós conseguimos um investimento de 516 mil euros para podermos construir algumas infraestruturas no sentido de poder resolver a situação ligada à gestão de resíduos sólidos. Contemplava a construção de um centro de tratamento de plástico para reaproveitarmos resíduos sólidos orgânico de plástico que nós temos aqui no depósito final, o centro de compostagem para reaproveitarmos também o lixo orgânico que nós temos aqui, porque achamos, do estudo que foi feito, vimos que o Conselho Municipal tem grande capacidade de produção de resíduos dessas duas áreas, orgânico e plástico. Mas infelizmente não avançamos, como eu bem disse anteriormente, por causa de fundos para custear a despesa ligada ao estudo de viabilidade, impacto ambiental, viabilidade e econômica. Acaba de ser raptado na cidade de Chimoio um dos maiores empresários da província de Manica, Mohamed Iqbal, proprietário das empresas Mafuia Motors e Mafuia Comercial. E Carlitos Cadangue está neste momento posicionado na residência da vítima e nos traz mais detalhes. Boa noite, Carlitos. Muito boa noite, telespectadores da STV. Respondemos a partir da residência deste indivíduo que acaba de ser sequestrado há cerca de 40 minutos. Estamos a falar do empresário Mohamed Iqbal. Neste momento estamos com o guarda da residência deste empresário. A esta altura, o que é que nos oferece a dizer? O que é que aconteceu concretamente? E o patrão vem do Manica Shopping. Então chegou aqui, tocou buzina, então eu abri a porta. Depois de abrir a porta, entraram junto com dois carros. Antes de descer para trás, então pegou para trás, outro correu para mim, eu corri para ir avisar também a senhora para fechar a porta. Então chega ali na porta, bateu aquela porta enquanto a porta estava fechada. Dali pronto, voltaram, levaram o carro dele com o patrão tudo. Mas conseguiu ver quantas pessoas que estavam na viatura? Era 6. E a viatura era de que tipo, mais ou menos? Não, até com aquela situação não pode também ver também em que tipo de como ficaram. E a cor da viatura, pelo menos? Cor do carro é branca. É uma viatura branca? Exato. Sim. E a polícia já esteve aqui para ferir a situação? Não, era antes de chegar. Era antes de chegar a polícia. E quando a polícia chegou aqui, o que fez? E fez o que aconteceu aqui, então eu falei também que aconteceu isso. Só. Portanto, são estas palavras preliminares que podemos trazer em relação a este rapto que ocorreu por volta das 19h20 desta sexta-feira aqui na cidade de Chimoio. Com imagens de Jorge Joaquim, Carlitos Cadangue, STV. Raptado o empresário Mohamed Iqbal em Manica. Seguimos com as notícias internacionais. Finalmente foi combatido o incêndio florestal de Monchique, em Portugal, que ardia há uma semana. Este foi considerado o maior incêndio da Europa em 2018, que consumiu 27 mil hectares de floresta. Não há mais incêndio florestal em Portugal. Uma semana depois, o incêndio de Monchique foi dado pela Proteção Civil de Portugal como dominado. O último balanço das autoridades portuguesas revelou que todo o perímetro e as reativações estão controlados naquele que foi o maior fogo do ano na Europa. Ao início da sexta-feira, a operação concentrava ainda mais de 1.300 operacionais, mais de 440 veículos e 2 meios aéreos. O número de feridos foi também atualizado para 41, dos quais apenas um em estado grave. Arderam cerca de 27 mil hectares. Até as chamas consumirem Monchique, o maior incêndio em termos de área ardida em 2018 tinha ocorrido em Guarda, onde tinham ardido apenas 86 hectares. Com este incêndio, Portugal subiu também ao topo dos países com maior área ardida em 2018. Foi ontem julgado um dos líderes da oposição do Zimbábue, acusado de fomentar violência pós-eleitoral. O julgamento acontece um dia depois da Zâmbia ter negado o pedido de asilo político ao arguido zimbabueano. Zimbábue está numa fase de responsabilizar os protagonistas de violência pós-eleitoral que causou 6 mortos. Até agora, os apoiantes da oposição são os únicos que têm sido levados à barra do tribunal.
Esta quinta-feira, Tendai Biti, líder do Partido Democrático do Povo, que se uniu com o maior partido da oposição, MDC, foi julgado sob acusações de incitamento à violência e divulgação de falsos resultados antes dos oficiais. Caso seja considerado culpado, Tendai Biti poderá cumprir uma pena de prisão de até 10 anos. Este julgamento ocorre após as autoridades de Zâmbia terem negado o pedido de asilo de Tendai Biti e tê-lo deportado de volta ao seu país. Os Estados Unidos condenaram a deportação de Biti, acusando o governo da Zâmbia de ter desrespeitado a ordem da justiça. A oposição do Zimbábue contesta os resultados das eleições de 30 de julho que deram vitória ao presidente Emmerson Mnangagwa. Com esta notícia vamos fazer uma curta pausa. Mas antes, já a previsão do estado de tempo para as próximas 24 horas. Começamos mesmo pela Zona Sul. Maputo poderá registrar uma temperatura máxima de 26 graus e uma mínima de 15. Para Seixais, espera-se uma temperatura máxima de 24 graus e uma mínima de 17. Inhambane com 28 graus de máxima e 18 de mínima. Para a zona centro do país, Beira poderá registrar uma temperatura máxima de 30 graus e uma mínima de 20. Para Chimoio, espera-se uma temperatura máxima de 31 graus e uma mínima de 12. Para Tete, espera-se uma temperatura máxima de 33 graus e uma mínima de 20. Climane poderá registrar uma temperatura máxima de 33 graus e uma mínima de 19. Já para a zona norte do país, Nampula poderá registrar uma temperatura máxima de 29 graus e uma mínima de 18. Espera-se 29 graus de máxima e 19 de mínima para Pemba. Lixinga poderá registrar uma temperatura máxima de 25 graus e uma mínima de 11. Aguarde por si logo após o intervalo. Até já. A previsão do tempo é-lhe oferecida pela Índico Seguros. De volta às notícias no Jornal da Noite. A Federação Moçambicana de Futebol suspendeu a presidente da Associação Provincial da Zambésia, Marisa do Rosário, e adiou eleições que estavam marcadas para este sábado para uma data a anunciar. A suspensão surge em virtude do seu post do Facebook, no passado dia 1 de agosto, a respeito dos tumultos que antecederam ao jogo entre o 1º de maio de Quelimane e o Teste África do Chimoio. No comunicado oficial emitido pela Federação Moçambicana de Futebol, delibera a suspensão da presidente da Associação Provincial de Futebol da Zambésia e a Assembleia Geral agendada para este sábado, que tinha em vista a eleição do novo presidente do órgão. Marisa do Rosário é suspensa por partilhar na sua conta pessoal do Facebook pronunciamentos que alegadamente excitaram a violência verificada antes do jogo entre o 1º de maio de Quelimane e o Teste África do Chimoio, no campo do Ferroviário local, no passado dia 1 de agosto. Eu primeiro recebi uma nota de culpa, alegadamente porque eu fiz um post na minha conta pessoal do Facebook. Agora fico espantada quando se usa uma minha conta pessoal, fazer-se uma notícia em todo Moçambique em que a Presidente incitou e depois, nos termos na nota de culpa que me apresentam, dizem que 2 horas depois eu postei aquilo no Facebook. Mas se forem a ver no Facebook, aquela informação vem logo após o jogo. Foram 17 horas e 8 minutos. Então as pessoas pura e simplesmente pegaram no post e exploraram a maneira que bem entenderam, mas não foi no sentido de atiçar a violência. Do Rosário vai mais longe ao afirmar que o Conselho Jurisdicional está neste momento a agir contra a sua pessoa. Eu acho que este Conselho Jurisdicional é o organismo de recurso. Está a ver, né? Se tens uma sanção, Conselho de Disciplina que tem que te levantar os autos e te ouvir. Se tu não concordares, tens que recorrer ao Conselho Jurisdicional. Agora, quando o Conselho Jurisdicional faz uma coisa dessas, é para eu recorrer aonde? Se já é o Conselho Jurisdicional, já que estão a condenar, já tenho coisa, até aparece aqui que diz que sob pena de radiação, se não responder dentro do... É para eu recorrer aonde já que o Conselho Jurisdicional faz isso aqui? Pode ser que haja um outro conselho dentro da Federação. E depois, eu queria saber qual é esse artigo nesses estatutos da Federação que dão direito, que talvez nós não conhecemos, não temos, dão direito à Federação a suspender uma Assembleia de uma província. Assim, Marisa do Rosário diz que vai ativar todos os dispositivos legais para salvaguardar a sua honra.
E os 2 candidatos que iriam este sábado às eleições da Associação Provincial de Futebol da Zambésia estão transtornados e lamentam a suspensão da presidente e adiamento da eleição do presidente da Associação Provincial. Recebi o documento, li o documento com muita tristeza. Já está tudo a postos, 24 horas antes das eleições, marcadas para 8 horas do dia 11. Hoje é que estou a receber o documento e eu apenas lamento, porque já estava tudo organizado, tudo no ponto. Eu penso que cabe à mesa da Assembleia da Associação Provincial de Futebol interagir com a Federação Moçambicana de Futebol para chegarem a um termo. Mas eu penso que a situação prende-se com a Presidente Marisa do Rosário. A Presidente Marisa do Rosário não trabalha sozinha na Associação Provincial de Futebol. Ela tem o seu elenco, tem os seus vice-presidentes, tem os outros membros do elenco que podiam fazer o tal trabalho para encerrar com o processo. Bom, eu penso que a legitimidade da Federação Moçambicana de Futebol não tem. O comentário que a Presidente Marisa fez foi na conta pessoal, não na conta da Associação Provincial de Futebol da Zambésia. Aliás, a Associação Provincial de Futebol da Zambésia não tem nenhuma conta no Facebook. A Presidente agiu de uma maneira particular. A única coisa que eu tenho a dizer é que se a Federação tomou esse posicionamento como órgão de tutela, vamos respeitar, mas deixar só um pedido, que leve o tempo que levar, não deveriam aparecer mais candidatos, porque nós já submetemos as nossas candidaturas à associação, agora apenas estamos à espera de uma data anunciada. Porque pensava eu que existia uma comissão transitória, uma comissão de eleições que estivesse a tratar dos assuntos. Mas eu fiquei agora a saber que, na verdade, eu haveria de ir concorrer amanhã, enquanto a associação ainda tinha uma presidente a exercer as suas funções. O Desportivo de Maputo ganhou o Ferroviário de Nacala por 66-51 em jogo da 6ª jornada da fase regular da Liga Moçambicana de Basquetebol, Mozal. Com esta vitória, o Desportivo assegura manutenção na Liga Moçambicana de Basquetebol. Entrou melhor o Desportivo de Maputo, que se apresentou melhor face a um adversário com muitas limitações e um plantel curto, tendo feito apenas 6 pontos contra 23 do Desportivo. No segundo período, o Ferroviário de Nacala teve crise de raciocínio, esgotando por várias vezes o tempo de ataque. Criar crise de raciocínio na equipe. Isso contribuiu para que os alvinegros aumentassem a vantagem, saindo da primeira parte a vencer por 38-19. No terceiro período, o Ferroviário de Nacala entrou melhor no jogo, facto que obrigou o Desportivo a ser mais agressivo no ataque. Em razão disso, os alvinegros venceram esta etapa por 54-34. No decisivo período, os Locomotivas de Nacala tentaram dar réplica através de jogadas de penetração, mas o Desportivo de Maputo controlou o resultado, tendo vencido o jogo por 66-51. Estávamos a precisar de uma vitória. Vai terminar amanhã a primeira fase, é contra o Ferroviário da Beira. Vamos jogar tudo aquilo que nós sabemos. Foi um jogo que a componente emocionante pesou-nos muito. O número de jogos também nas pernas levou. No Japão, a Federação da Modalidade de Artes Marciais, esta sexta-feira em Maputo. Massificar a modalidade pelo país é o principal objetivo desta oferta, que vai beneficiar não só os praticantes, mas também os principiantes. Nós vamos continuar a trabalhar, é uma modalidade fácil de implementar nas escolas, serve também para o próprio desenvolvimento das crianças, instrução. Espero que com a nossa cooperação possa expandir a prática de judo em Moçambique. Para a Federação Moçambicana de Judo, esta oferta vai também ajudar os atletas a atingir os objetivos de qualificação aos Jogos Olímpicos de Tóquio em 2020. Isto é mais
um balão de oxigênio para que a gente possa continuar a desenvolver-se. Mas também retrata aquilo que é a aposta do governo em relação ao desporto. Acreditamos que psicologicamente também irá proporcionar melhores condições para poderem qualificar e treinarem cada vez mais para a preparação para os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. Os atletas esses mostraram-se satisfeitos com o novo material oferecido e prometem fazer melhor uso do mesmo para que beneficie mais judocas. Nós sentimos muito honrados e agradecidos com esse presente que eles trazem para nós, porque é algo que nós vamos precisar para usar. Vamos usar esse material mais para os campeonatos, esse tipo de treinos, estágios. A entrega do material contou ainda com a presença do embaixador do Brasil, dirigentes e atletas. Mesmo no fim do jornal, saiba como o vencedor do Mosque Talents para a categoria de dança está a passar os seus